Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Agora eu quero falar sobre a Palavra de Deus. Eu escrevi agora há pouco para um grupo da minha igreja, do grupo da igreja que eu congrego, sobre esse assunto. Quero falar com vocês, postar aqui no YouTube para vocês. Antes, vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Teu nome seja glorificado e adorado por nós, que o Senhor possa nos ajudar a compreender a Tua palavra e viver. Senhor Deus, abençoe esse que está vendo e ouvindo esse vídeo, que ele possa, ó Pai, ser protegido por Ti, ajudado nas dificuldades que ele possa estar tendo, que o Senhor possa, Pai querido, resolver os problemas que ele está tendo, seja qual for, familiar, profissional, sentimental, social, que o Senhor o ajude e o Senhor proteja. Dê-nos graça e ajude. Em nome de Jesus, amém. Vou falar sobre a palavra de Deus, sobre 2 versículos de Salmo e alguns versículos de Mateus 13. Então vamos ler esses versículos. Vamos ler primeiro Salmos 119, aqui, 119, versículo 77. Diz assim: baixe sobre mim as suas misericórdias, para que eu viva. Baixe sobre mim as suas misericórdias, para que eu viva. Pois na tua lei está o meu prazer. Agora vamos ler outro versículo. É Salmo 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vamos ler os versículos de Mateus. Mateus 13, do versículo 18 ao 23. Acompanha o áudio. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 30, a 160 e a 30 por 1. Bom, aqui está falando da lei e da palavra de Deus. Aqui nesse versículo está falando da lei e da palavra de Deus. No versículo de Salmo diz que nós temos que ter prazer na lei do Senhor. No versículo 77 do Salmo 119 diz: baixe as suas misericórdias sobre mim, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. No versículo 2 de Salmo 1 está escrito que nós devemos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Todo cristão que realmente é sadio, é normal, ele ama a palavra de Deus. E o diabo, como está lá no versículo 18 e 19 de Mateus 13, ele vai tirar a palavra de Deus de qualquer pessoa que entrar em contato com a palavra. E ele vai sempre continuar tirando de todo cristão. Ele vai causar cansaço, distração, esquecimento, vai atrapalhar a compreensão da pessoa com relação à palavra. Ele vai tentar atrapalhar de tudo quanto é jeito. No versículo de Mateus, capítulo 23, no versículo 20, diz que existe a palavra que é semeada num solo rochoso. Esse solo rochoso é por causa da angústia e da perseguição, no versículo 21. Chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Se a gente for lembrar a respeito de Jó, quem causou o sofrimento em Jó? Satanás. Deus deixou, mas foi Satanás. Então Satanás é o
é o que está por trás da angústia e da perseguição. Olha, perseguição é aquelas pessoas que são movidas por Satanás e vão perseguir aquele que vive a palavra. E vai trazer angústia, dor e perseguição. É o diabo que faz isso. Agora, se a gente prestar atenção também com relação à palavra, a semente que foi lançada entre os espinhos, que é a palavra que é sufocada pela fascinação e as riquezas, os cuidados desse mundo, como diz lá, os cuidados do mundo, a fascinação e as riquezas sufocam a palavra. Isso também é Satanás, porque se a gente lembrar da vida de Salomão, Salomão foi o rei mais rico de Israel, o rei mais glorioso, mais sábio. Só que ele se envolveu com as coisas do mundo mais atraente para ele, que era o casamento com mulheres que não era da igreja, que não era de Israel. No caso, nós aqui é a igreja. E aí o envolvimento com essas mulheres e com as coisas boas que ele tinha envolvido sufocou a palavra nele e ele passou a adorar outros deuses. O diabo que fez isso usou das coisas boas que Salomão tinha para destruir a palavra de Deus na vida dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à palavra. Qual o objetivo da palavra de Deus em nossas vidas? Como está lá em Mateus, versículo 23. Mas o que foi semeado, vou colocar aqui. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30. O objetivo da palavra é produzir frutos. Ele é frutificar. Não só frutificar no nosso caráter, mas também através de nós em outras vidas. Esse é o objetivo da palavra, frutificar. Só que o diabo vai querer sempre impedir que a gente frutifique. Seja não fazendo a gente compreender, fazendo esquecer, ou por sofrimento, ou por se envolver com as coisas desse mundo, com as riquezas desse mundo, com os cuidados desse mundo, com a fascinação desse mundo. Salomão ficou fascinado com as mulheres de outros países e se casou com mulheres de outros países. E essa sua fascinação foi tanta que ele se sujeitou a adorar os deuses dessas mulheres de outros países. É isso que Satanás fez com Salomão. Então a gente tem que compreender com cada momento de nossa vida e procurar nos apegar à palavra. O objetivo da palavra na nossa vida, como eu falamos, é fazer a gente frutificar. Como? A gente tem que ler, meditar, estudar e procurar viver a palavra. Quando a gente procura compreendendo, entendendo, a gente procura viver a palavra, a gente frutifica. A gente produz frutos para Deus. E esse é o objetivo da palavra de Deus nas nossas vidas, que a gente frutifique. E para isso a gente tem que se esforçar para ler. Ler a palavra já é um fruto. Meditar na palavra já é um fruto. Estudar a palavra já é um fruto. Viver a palavra é frutificar. Porque quando a gente vive a leitura, a gente vive o fato de ler, a gente vive a meditação, o fato de meditar, a gente vive o estudo, o fato de a gente estudar. Então a gente tem que procurar viver essas coisas e frutificar também com a bondade, com amor, bondade, alegria, misericórdia, fidelidade, fé, o fruto do Espírito que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então é isso, eu vou parar aqui, já estamos com 9 minutos. Vamos orar para concluir. Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor faça com que a Tua palavra seja o nosso prazer e que isso seja um fruto e que a gente não perca esse fruto, que a gente viva a palavra de Deus, frutifique não somente nesse fruto, mas em todos os outros frutos da palavra de Deus. Ajude-nos que Teu Espírito possa frutificar em nós, fazer com que nós tenhamos o Teu fruto, o fruto do Espírito em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Proteja esse que está vendo esse vídeo e abençoe. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém, Senhor Jesus. Então é só isso. Que Deus abençoe a todos. Abraço.